A Procuradoria-Geral da República também se manifestou sobre o caso. Determinou a criação de uma força-tarefa para investigar a tragédia de Brumadinho. O anúncio da criação foi feito após o sobrevoo da Procuradora-Geral da República na área atingida pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão. Raquel Dodge passou boa parte do sábado na região, onde fez várias reuniões com autoridades e familiares das vítimas. A força-tarefa vai apurar as causas e responsabilidades do desastre que deixou até agora 60 mortos e centenas de desaparecidos. As informações são muito prematuras para que identifiquemos quem são os responsáveis, mas o nosso trabalho, o nosso dever é de caminhar deste modo. Não queremos de modo algum interromper a economia dos municípios, os empregos, mas é preciso que tudo isso, as atividades econômicas sejam empreendidas com segurança para que as vítimas não sofram sozinhas as consequências do rumo que as empresas tomam. Ainda durante o encontro, Raquel Dodge colocou à disposição do Gabinete de Crise o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos do Conselho Nacional do Ministério Público para receber informações de pessoas ainda não localizadas. Por meio do endereço que foi disponibilizado, a população pode enviar os dados dos desaparecidos que servirão para cruzar com informações de hospitais, IML, delegacias de polícia, defensoria pública. A Vale disse que criou 2 comitês de assessoramento. O primeiro para assistência às vítimas e também reparação da área degradada. O segundo é para entender as causas do rompimento da barragem. A empresa também suspendeu por tempo indeterminado o pagamento de dívidas e de bônus para executivos da empresa. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Evne. E para falar mais com a gente sobre a repercussão dessa grande tragédia, a gente recebe agora em nosso estúdio o advogado especialista em direito ambiental, Rodrigo Justus. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença. Bom, era uma tragédia, foi uma tragédia anunciada, entre aspas, digamos assim, porque 3 anos depois da tragédia de Mariana, com a mesma empresa, não aprendemos o que faltou. Na verdade, eu não diria que foi uma tragédia anunciada, porque se nota que depois daquele acidente de Mariana, todo esse compliance, esses esforços de grandes empresas como a Vale e outras da mineração, eles fizeram um enforcement, ou seja, um upgrade muito grande nos investimentos para evitar novos acidentes, até porque a empresa ela toma prejuízos bilionários, além de outras consequências de mercado e tudo mais. Então, é necessário, como disse a própria procuradora Dodge, né, que haja uma investigação para que se chegue realmente às causas e nós saibamos efetivamente quais foram os fatores que contribuíram. Da mesma forma como um acidente aéreo, né, nós sempre ouvimos, né, os especialistas de que é um conjunto de fatores, e é preciso entender quais foram essas razões para esse acidente. É sempre perigoso, como disse a própria Procuradora-Geral da República, falar assim, é necessário que haja um período ainda de apuração para se apurar responsabilidades. Muita cautela, exatamente, né? Porque tem muita coisa envolvida, mas eu digo pela experiência, digamos assim, know-how de prevenção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque do ponto de vista legal, teoricamente, já existem previsões em relação à definição de responsabilidades, inclusive responsabilidade penal e responsabilidade civil. O que é que diz a lei em princípio? Bem, nota-se até pela própria matéria que a empresa ela já está tomando um conjunto de providências relacionadas a socorro, auxílio às vítimas e tudo mais. Por quê? Porque a responsabilidade civil, ou seja, o dever de indenizar pelo dano relacionado ao acidente, ela é objetiva, ou seja, independe de culpa, ou seja, tem a empresa razão ou não, vamos dizer que tivesse havido um grande terremoto, não interessa, a responsabilidade é do empreendedor e ele arca com esses custos, né? Então, a responsabilidade civil, ela existe, né, e ela é grande, né, porque é uma grande região, muitos atingidos. A responsabilidade penal, criminal, ela depende de se demonstrar que pessoas na empresa praticaram atos ilícitos do ponto de vista penal reprimíveis e que elas são imputáveis, então, elas serão indiciadas no inquérito, se isso ocorrer, e poderão ser condenadas por então, terem praticado os crimes. E existe a responsabilidade administrativa, que são as penalidades dos órgãos ambientais, né? Do IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente. Então, a responsabilidade se opera nesses 3 níveis.
Temos mais de 300 desaparecidos e uma questão muito dramática, sensível em relação aos corpos que ainda não foram encontrados e a indenização às famílias. Como é que funciona isso juridicamente? Sem corpo, a indenização, a morte presumida? Essa é a grande dificuldade num procedimento desse, tanto que já faz alguns dias que a tragédia aconteceu, sabe-se que a chance de se encontrar vítimas com vida ela é praticamente mínima, né? Então, é necessário que sejam, dos desaparecidos, que sejam encontrados, né, os corpos, até porque nem sempre a pessoa dada como desaparecida é da região ou estava lá fazendo alguma coisa, como que poderia, vamos dizer assim, hipoteticamente, uma família de alguém dizer que a pessoa esteve lá, né, naquele município e ela desapareceu. Isso não daria por si só um direito a ser indenizado. Agora, quanto a todos os outros moradores da região e tudo mais, aqueles que não foram encontrados, essas provas terão que ser realizadas por meio indireto, né, período de carência, ainda esperar mais um tempo. Então, existe uma dificuldade enorme para esse caso do desaparecido, né? E também, né, nesse caso, não acredito que tenha questão de difícil de identificação, mas em relação ao desaparecimento é um problema sério aí para eventuais famílias aí de atingidos. Por exemplo, certos recursos probatórios, eles podem facilitar a caracterização de um funcionário da empresa que estivesse presente, se for possível resgatar, por exemplo, uma folha de ponto. Claro, um funcionário que trabalhava lá na empresa, estava trabalhando lá, bateu o ponto, estava lá e ele desapareceu. Então, a produção desse tipo de prova é diferente de um eventual turista, vamos dizer, que estivesse lá no município e que, por acaso, a família não saiba o paradeiro dele hoje, né? Então, cada caso é um caso. E, por isso, a necessidade das buscas, né, que vão seguir aí o máximo de tempo possível. Doutor Rodrigo, há necessidade na avaliação do senhor de revisão dos protocolos de segurança existentes? Na verdade, o Brasil ele tem uma legislação de prevenção relacionada à segurança de barragens. Nós temos uma lei, nós temos uma política relacionada à segurança de barragens e dentro dessa política existe ainda um programa nacional para catalogar todas essas questões. Existem os órgãos fiscalizadores, né? Por exemplo, no caso dessa barragem, é a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que é ligada ao DNPM. Se fosse um uso de uma barragem para hidrelétrica, seria a ANEEL. Se fosse produtos perigosos, seria o IBAMA. Mas os órgãos ambientais têm atribuição de fiscalização e licenciamento. Os protocolos que o Brasil adota e as regras, elas de geologia e tudo mais, de engenharia, elas são as mesmas que o mundo todo adota. Então, talvez, vamos esperar aí o resultado dessas investigações para saber se houve alguma falha eventual no licenciamento, se houve por parte dos projetistas do empreendimento, às vezes, um certo desleixo em relação a algum item que foi preponderante na ocorrência do acidente, se existe algum outro fator não conhecido do ponto de vista natural. Então, é necessário que a gente tenha muita cautela, porque do ponto de vista da suposição, a gente fica vendo redes sociais e recebe o WhatsApp e daqui a pouco está todo mundo já... tem muitas pessoas que já sabem tudo o que aconteceu lá. Então, nós temos que esperar as investigações, porque elas partem de uma premissa técnica. Então, vamos continuar acompanhando. Ok, obrigada pela entrevista.